Na semana passada, Luigi Leles, aluno do curso de Serviço Social da PUC São Paulo, usou as redes sociais para contar que havia sido expulso da chapa do centro acadêmico. O motivo era o fato de ele se identificar como sionista. Talvez alguns pensem que ele exagerou ou que não foi bem assim, mas o próprio grupo de alunos confirmou essa versão. Eu sou Amanda Hatsira, estudo psicanálise e pesquiso temas ligados à cultura judaica e à sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Para conversar com a gente sobre o caso, nós convidamos o próprio Luigi Leles, que é aluno de serviço social da PUC São Paulo e que passou por essa situação. Luigi, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso. Obrigado, Amanda. Estou muito feliz de estar aqui e, obviamente, para conversar com vocês sobre esse assunto muito importante, né? Que é o antissemitismo nas universidades, um ambiente que deveria ser plural e respeitoso, seguro para todos os estudantes. E, Luigi, conta um pouco para o nosso ouvinte quem que é você, né? Um pouco da sua história, além do que você estuda, e o que você entende como ser sionista para você, porque hoje a gente fala aqui, basicamente, as pessoas quase usam como xingamento, né? Sim, A gente, inclusive, tem um episódio que fala justamente sobre isso, né? Que é sionismo é xingamento. Então, recomendo também que volte umas casas aí e escute, mas bora lá, Luigi. muito bom. Então, meu nome é Luigi Leles, sou estudante da Universidade Católica, né, a Pontífice Universidade Católica de São Paulo, muito conhecida por todos, obviamente, e estudo no Departamento de Serviço Social, que é um departamento da Faculdade de Ciências Sociais da universidade. Eu sou militante sionista socialista, sou de esquerda, sou judeu, um judeu humanista, certo? E atuo nessas áreas de militância judaica e militância socialista sionista. Faço parte de todas essas intersecções de movimento muito interessante. Eu tenho toda uma documentação histórica sobre o sionismo e ela muito claramente nos revela que o sionismo nasce no espectro político de esquerda, certo? O planejamento, o projeto de Israel moderno, ele claramente nos mostra uma posição à esquerda da política. A gente tem também vários primeiros ministros e primeira-ministra de esquerda. Nós temos ali também os kibbutzim, que são sociedades comunistas dentro do Estado de Israel. Enfim, então temos todas essas variações de sionismo que não são muito conhecidas hoje em dia, né? Então, para mim, ser sionista está ligado diretamente a ser socialista. Eu até uso, quando eu escrevo textos e manifestações, escrevo judeu, obviamente, sionista e socialista, porque para mim são coisas, na minha visão política, são coisas um pouco inseparáveis. Então, hoje, eu me considero judeu, sionista, socialista, a favor de um Estado palestino também naquela terra, certo? Então, a solução de dois estados, muito tradicional para o espectro político de esquerda. Sou contra, e nisso eu vou ser bem enfático, contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que para mim é um governo com intenções muito fascistas e muito claras, certo? Um governo que se mostra não somente à direita, mas se mostra a uma extrema-direita, e isso acaba atrapalhando todos os processos internacionais do próprio Estado de Israel e sua popularidade. É importante se posicionar, né, também. E não se posicionar também é se posicionar, né? Tudo é político, a vida é Bom, política. Mas entrando assim, né, um pouco mais no assunto, né, que a gente convidou você para falar, né, sobre a tua experiência, né, que você compartilhou nas redes sociais, quando você relatou um desentendimento, né, com integrantes dessa gestão, né, do centro acadêmico da PUC, do qual você fazia parte, né, da qual você fazia parte, e a gente queria entender se esse desentendimento começou por você ser sionista, né? Em que momento essa sua identidade se transformou em um problema para essas pessoas? Porque eu tenho ouvido assim alguns relatos, né, principalmente de judeus progressistas, judeus de esquerda, que parece que a questão da identidade judaica, até para quem não tinha assim uma identidade judaica assim muito ligada à comunidade, a Israel ou qualquer coisa que o valha, assim, longe, por exemplo, de serem religiosos,
a Claro. identidade judaica passou a ser, assim, um rótulo, né, depois do 7 de outubro, né? Então você começa a ter relatos de pessoas que sempre estiveram ali nas trincheiras de todas as lutas, de outras minorias e que, desde o 7 de outubro, as pessoas estão, de alguma forma, ou sendo defenestradas ou não sendo mais, não se sentindo ali parte, não sendo mais acolhidas, sentem que tem que, é uma coisa que o Daniel Dueck já falou aqui com a gente, sente que tem que sempre pagar pedágio antes de qualquer coisa, antes de ter qualquer dor legitimada, você não pode sofrer por algum amigo ou família que esteja vivendo o conflito mais diretamente, sem que você prove que você antes tenha seu histórico de militância, né? Eu imagino que você não passou a fazer parte do centro acadêmico agora, que não começou, né? Você não começou na luta agora. Mas em que momento, então, a sua identidade passou a ser um problema, né, para essas pessoas? Olha, Amanda, eu costumo dizer que antes e depois das guerras e problemas políticos no Estado de Israel e fora do Estado de Israel, sempre que acontecem coisas do tipo, nós temos judeus anteriores e posteriores a isso. Nós mudamos completamente. A segunda coisa que eu quero dizer é que para você ser um judeu engajado na sua identidade, você não precisa ser religioso. Precisa. Porque o judaísmo vai além da religião. E acho que é nesse ponto que as pessoas precisam entrar um pouco mais a fundo. Entender que o judaísmo ele é uma etnia, judaísmo é uma cultura, judaísmo é a comida que a gente come, judaísmo é o feriado que a gente observa, o judaísmo é a música que nós ouvimos, o judaísmo somos nós. Nós somos o judaísmo, certo? Então, na questão ali de legitimar uma dor e tudo mais, eu vejo essa complicação porque as pessoas não entendem que o judaísmo somos nós. Elas não entendem esse ponto. Então, obviamente e infelizmente, em ambientes de militância, nós precisamos nos justificar imensamente antes de qualquer coisa, apenas por conta da nossa identidade. Isso é uma questão muito complicada e que outras intersecções de movimentos étnico-raciais também sentem isso, certo? Dentro da militância, pessoas ciganas, pessoas judias, pessoas pretas, pessoas indígenas sempre precisam se legitimar e tentar legitimar a sua própria dor através de argumentação, porque nós não somos permitidos sofrer. Nós não somos permitidos sofrer. Enfim, para contextualizar tudo, então, a questão do que aconteceu, eu queria fazer o ouvinte se familiarizar com o movimento estudantil, certo? Então, nós temos dentro do movimento estudantil centros acadêmicos, partidos, movimentos juvenis, tudo isso compõe uma movimentação política dentro do campus universitário, não somente dentro da PUC, mas em outras universidades também. Certo? Então, eu fazia parte da chapa gestora do Centro Acadêmico de Serviço Social Amarildo de Souza, certo? Que é um centro acadêmico da Universidade da PUC. Centros acadêmicos, também é importante frisar, são independentes e não têm relação direta à universidade, tá? Então, eu fazia parte dessa gestão, entrei como pessoa convidada nesse começo de ano, que é o meu primeiro ano na Universidade Católica aqui de São Paulo, inclusive. E a partir disso, comecei a trabalhar, me engajar no movimento, comecei a militar dentro da própria faculdade, do próprio departamento de serviço social. Naturalmente, é uma faculdade de militância, certo? Não tinha problemas dentro desse centro acadêmico. Obviamente, dentro da universidade, eu tive inúmeros problemas. E quando eu digo inúmeros, são inúmeros mesmo. De pessoas cuspindo no chão quando eu passo, de pessoas tentando arrancar a quipá da minha cabeça. Tudo isso dentro do ambiente da universidade. Um ambiente um tanto quanto hostil. Mas dentro da minha faculdade, do meu departamento, do meu centro acadêmico, eu sempre me senti muito acolhido. Muito acolhido. Até que o Irã atacou Israel. Nessa época, eu me solidarizei com o povo israelense, postei no meu Instagram, que era privado na época, alguma coisa só para amigos mesmo, um vídeo meu cantando a Dona Olá, que é uma música muito tradicional no serviço religioso. Um poema muito bonito, inclusive. E quando a chapa teve uma reunião ordinária mesmo, uma reunião durante a semana,
me aconselharam a não postar coisas sobre Israel, sobre o que estava acontecendo. Eu frisei que, infelizmente, as pessoas têm uma visão muito ruim do que acontece hoje por causa do próprio Benjamin Netanyahu, mas que Israel não se resume a isso. E é legal frisar, e eu frisei para o centro acadêmico, que Israel não se resume nem à direita. Nós temos partidos de esquerda, nós temos partidos árabes em Israel, nós temos pessoas diversas atuando na política israelense. Então é muito bom e necessário lembrar disso, frisar isso toda vez que nós estamos discutindo um conflito no Oriente Médio, Israel, Palestina, ou até mesmo discutindo sobre Israel como um Estado em si. Então, conversei com ela sobre isso, me abstive de manter publicações no meu Instagram, por respeito à chapa e tentando conciliar a militância com uma militância judaica, com a militância estudantil, tentando conciliar as divergentes identidades do meu próprio eu. Então aconteceu isso, passou, nós conversamos, começamos a atuar, continuamos a gestão do centro acadêmico, que é uma coisa muito interessante e muito, muito, muito boa, muito edificante mesmo para a nossa própria jornada acadêmica, jornada profissional, como assistentes sociais em especial. Mas, numa sexta-feira, convocaram uma reunião extraordinária, a qual eu compareci, e o assunto da reunião extraordinária era a expulsão do Luigi. Isso me surpreendeu muito, porque eu não consegui não consegui ver isso vindo, sabe? Não consegui enxergar isso. Mas aconteceu. Cheguei lá e perguntei, tá, por que eu vou ser expulso da chapa? Quero entender. Naturalmente, quero entender, quero saber. Esse é o procedimento. E deram voltas e voltas e voltas. Eu falei, acho que eu já estou entendendo. Mas tudo bem, vamos esperar elas falarem. E em certo momento, disseram que eu não subscrevia as opiniões políticas da chapa. E isso me deixou em uma incógnita gigante, porque eu, como já disse e enfatizei no começo, sou um judeu de esquerda, certo? Eu aprecio valores do socialismo, por exemplo. Então, como eu não estaria ligado enfim, sendo direcionado pelos mesmos princípios políticos de uma chapa de esquerda também? Então, isso me fez ficar confuso. Perguntei para elas o porquê, citaram a Palestina, mas, mais uma vez, falando que eu sou de esquerda, que eu sou um sionista socialista, comentei que eu sou a favor da solução, da tradicional solução de dois estados soberanos. Mas, e obviamente, citei tudo que eu conversei com vocês aqui agora. Citei todas as minhas posições políticas. Disseram que iam repensar a proposta, também me contaram uma pressão do movimento estudantil para que eu fosse expulso, o que me deixou também com um incômodo muito grande, porque eu não me manifestava publicamente. Eu fiquei pensando, como essas pessoas, então, podem tirar uma conclusão do que eu acredito ou deixo de acreditar? Então, na própria reunião, eu disse, meninas, que só tem meninas na chapa, disse assim, meninas, essa é uma decisão antissemita. Quero que vocês registrem na ata que eu estou dizendo que essa decisão é uma decisão antissemita. Por quê, Luiz? Porque a decisão foi baseada em um estereótipo, na pressão que também é baseada no estereótipo de um judeu de direita, de um judeu que apoia o Netanyahu, de um suposto sionismo religioso, de um suposto sionismo que é de extrema direita. E sim, existem diversas maneiras de se pensar sionismo, ok? E algumas eu repudio veementemente, mas outras também são totalmente possíveis de serem levadas para frente num âmbito de militância equilibrado, de esquerda, pacífico, contra as ações análogas ao genocídio. Tudo isso é possível. Então, eu expliquei para elas e pedi para que registrassem na ata que eu estava dizendo que a decisão era antissemita, que a decisão era baseada em estereótipos esse apenas sustentados na minha identidade judaica. Apenas isso sustentava esses estereótipos. Foi essa a complicação. E daí, depois, 2 semanas Sim. depois,
a votação aconteceu e eu fui expulso unanimamente por esse motivo. Nossa, Não, é um processo, assim, para mim é duro escutar. Imagino para você que passou por tudo isso, assim, principalmente toda essa violência, né, que você relata também, dessa hostilidade e também em outros âmbitos ali da universidade e nesse seu julgamento, né, baseado em estereótipos, né, porque se veio do movimento estudantil, né, de pessoas, a pressão veio de pessoas que nem tinham contato direto com você, não tinham como saber seus posicionamentos, né, nesse sentido, né, foram baseadas, então, unicamente no fato de você ser judeu, e aí todos os estereótipos que vêm arraigados a isso, né, então é realmente absurdo, assim, é muito revoltante. E daí, então, e assim, eu já fui, assim, de militância, né? Eu venho da Fefeleche e a coisa lá também, assim, mais pro final do episódio eu vou compartilhar também alguns causos, né? Que imagino que se eu tivesse hoje na Fefeleche seriam ainda piores. Mas eu queria saber como que foi para você a decisão, como que você tomou a decisão de denunciar, porque eu vindo também de um movimento estudantil, político, né, de partidos assim de esquerda, a gente sabe o quanto a gente é pressionado também ao silenciamento, né? sim. E aí eu imagino que tenha sido muito difícil para você resolver denunciar isso, né? Porque ali, enfim, o que está em jogo também é a tua imagem, tua possibilidade de continuar atuando nesses movimentos, né? Que, enfim, você foi expulso também. Não sei até quais possibilidades te sobrariam depois disso, mas pelo menos nessa universidade. Daí queria saber em que momento você tomou, como foi tomar essa decisão, como você se sentiu, e se quando você fez a denúncia, a gestão do centro acadêmico. Aliás, a gente viu uma nota, né, um pronunciamento do centro acadêmico depois, confirmando, né, que o fato de você ser sionista era um impeditivo, né? Assim, ser sionista de acordo com a visão do centro acadêmico, né, no caso. E aí você entende, então, você já falou que entende isso como um caso de antissemitismo, mas eu queria saber como você também reagiu a essa nota, né, a esse pronunciamento. Então, como que foi primeiro o processo de fazer essa denúncia e como repercutiu depois, como você recebeu tudo isso? Olha, Amanda, para conversar sobre isso, a gente tem que ter uma força gigante dentro de nós, porque a etnia judaica no Brasil é uma etnia muito, muito, muito pequena. Muito pequena. Hoje, em média, nós temos 150 mil judeus em todo o Brasil. Isso é quase nada, se você for comparar. Então, assim, sexta-feira foi minha expulsão. Eu sou um pouco shomer Shabbat, então às vezes eu guardo mais, às vezes eu guardo menos. Então, eu me abstive de escrever qualquer coisa, de pensar sobre o assunto durante o Shabbat. Descansei, fiquei relax ali. E domingo eu fui pensar quais seriam os meus próximos passos politicamente falando. Porque tudo que nós fazemos, você bem sabe, né? Tudo que militantes do movimento estudantil fazem, tudo que militantes políticos fazem, tem toda uma ambientação política em suas decisões. Então, nada é tomado assim ao vento, sabe? Tem muito pensamento antes de alguma coisa acontecer. Então, eu escrevi minha nota no domingo, enviei para alguns amigos lerem, analisarem se eu estava sendo um pouco excessivo, incisivo demais, se eu estava sendo desrespeitoso ou não, porque tudo isso definiria os caminhos políticos da minha própria nota de. Então, depois de tudo isso, eu dei o ok para minha nota, deram ok para minha nota, e na segunda-feira, depois da aula, meio-dia, lancei a nota, abri meu Instagram para o público, para que a nota chegasse mais longe, e a partir disso, tudo começou a ferver. Felizmente, a nota tomou proporções muito boas e surgiu o resultado que eu gostaria, que era uma denúncia do que aconteceu, do problema que aconteceu, para que isso fosse um posicionamento político, na minha opinião, né? Nós somos pessoas políticas no momento em que nós somos uma minoria e vivemos abertamente a nossa etnia, a nossa cultura. Para mim, isso já é ser político. O ser político está intrínseco nas pessoas. Então,
Eu acredito que a minha nota ela foi muito importante, ela continua sendo importante para a comunidade judaica em geral, para os alunos da PUC, para os alunos de outras universidades sentirem que o que fazem com a gente não passa despercebido e de que eles têm outras pessoas cuidando deles. A minha nota, ela fala muito isso, ela transmite muito isso, de que as coisas erradas não podem passar impunes. É aquela famosa gíria, é o certo pelo certo. E ponto final. E, assim, infelizmente, aconteceram muitas coisas depois também. O Centro Acadêmico lançou uma nota, mais uma nota que eu repudio veementemente, certo? Enfim, aconteceram outras coisas. A PUC também não se pronuncia. E uma coisa que eu fico meio intrigado, fico instigado pela PUC. Onde está o posicionamento da universidade? Ok, que isso foi um centro acadêmico, como eu mencionei no começo do episódio, é uma instituição desvinculada da universidade. Mas um caso de antissemitismo, um caso de preconceito racial, preconceito étnico, ele precisa de apoio, a vítima precisa de apoio da universidade. E não foi o que eu recebi até agora. Então, é uma questão que eu, inclusive, estou instigado a saber quais serão os próximos passos da Pontífice Universidade Católica. Não, assim, eu acho que sua nota é impecável, Luigi. Assim, 100%, assim, a Amanda, né, compartilhou também. Eu também venho de movimento estudantil, fui vice-presidente de entidade estudantil, diretor de algumas aí, do movimento secundarista até a vida universitária, e, enfim, me afastei muito desse ambiente de militância, né, inclusive a militância negra também, mas pós 7 de outubro, né, enfim, a vida dos judeus no mundo mudaram depois desse dia. E o que me pega, assim, você vê o antissemitismo nojento, né, dentro dessas pessoas e nas falas, é de anular o fato, você ser de esquerda, né, por ter uma posição política de dois estados, que é a mesma posição do presidente Lula. É a mesma Claro, posição oficial do Partido dos Trabalhadores, que é um partido de esquerda, né? Eu acho que essas pessoas que estavam no centro acadêmico podem ter críticas pontuais, mas eu acho que elas não discordam que o Partido dos Trabalhadores, pelo menos teoricamente, é de esquerda e que tem a mesma posição em relação a Israel e a Palestina que você, né? Então, não é pela sua posição política, aí você vê, né, que é por você ser judeu, por você, né, ser sionista, e ninguém cobra ninguém quando dentro, por exemplo, de uma chapa política, você tem algum partido, alguma organização que tem, por exemplo, uma posição mais problemática em relação ao conflito da Rússia e da Ucrânia, que acha legítimo o que a Rússia faz da Ucrânia. Não tem um movimento de outras forças políticas de querer expulsar essa entidade, esse partido, ou de um sindicato, ou de um centro acadêmico, ou de um diretório acadêmico. Por que especificamente, quando são questões ligadas a Israel, no seu caso, a posição política de esquerda, né, como você bem falou e pontuou, existe essa perseguição, e aí, nesse caso, né, extremo, a expulsão do centro acadêmico, né? Então, é, não dá para dizer que não é antissemitismo, né? E eu claro. imagino, Luigi, que a sua vida mudou e a sua rotina, né? Você falou que já sofreu alguns tipos de assédio dentro da universidade, e como que tem sido ir à universidade para você após a expulsão do centro acadêmico, o seu posicionamento? Tem sido um ambiente hostil? Olha, João, antes de comentar sobre isso, eu acho muito importante o que você disse, porque existe uma seletividade hoje na militância do que nós aceitamos e do que nós não aceitamos. Posicionamentos extremamente preconceituosos, posicionamentos extremamente perigosos, eles passam despercebidos. Agora, alguns posicionamentos que não são extremos, não são perigosos, não passam despercebidos. E, pelo menos na minha vivência judaica, a maioria desses assuntos estão ligados à comunidade judaica e ao povo judeu, como um todo, como um povo originário daquele lugar. E aí eu te pergunto, assim, é uma questão muito complicada. Por que somente os judeus não têm acesso a uma terra ancestral? Por que somente os judeus, como grupo étnico e originário, podemos até usar a palavra indígena,
Por que esse grupo étnico e originário é sempre tão estritamente combatido? Isso acontece e é uma tristeza. E por que eu te falei isso? Vai abrir o link para o que eu vou falar agora sobre a hostilidade dentro da universidade. Não somente dentro da PUC, que inclusive não toma providências para que esse ambiente não seja hostil, e isso eu quero frisar, uma universidade que se preze precisa ir contra hostilidade no campus, precisa ser incisiva contra preconceito racial, preconceito étnico. Precisa. É um dever da universidade proteger seus estudantes. E isso não está acontecendo na universidade. Não está acontecendo nas universidades no plural, infelizmente. Para ilustrar bem, fora o que eu já contei para vocês, a questão da kippah, de cuspirem no chão, no dia que teve o debate da reitoria, porque a PUC está no processo de eleição para a nova reitoria, certo? Eu precisei ir até o debate acompanhado por uma professora minha, porque um aluno de serviço social, também militante do movimento estudantil, ficou me perseguindo e me senti ameaçado por aquilo. Chegamos até o Tuca, que é o teatro da universidade, para o debate, e ele fez questão de sentar perto de mim também. Então, quando eu saí com a professora para ela fumar e nós conversarmos, ele me seguiu. Quando nós entramos, ele novamente entrou no teatro. Quando o debate terminou, ele também saiu, me acompanhou. Então, assim, não é coincidência uma pessoa te encarar, uma pessoa muito mal encarada olhando para você. Imagina a situação, você não se sentiria confortável, eu tenho certeza disso. Alguém te seguindo, olhando para você. Quando você sai, ele sai também. Quando você entra, ele entra também. Então, assim, eu me abstive das aulas por um tempo, porque eu não estava me sentindo nada assim. A hostilidade universitária, ela existe, e até certo ponto, ela pode ser política. É um pouco polêmico o que eu digo aqui. Mas até certo ponto, uma hostilidade política em um movimento serve para trazer debates e trazer conjunturas diferentes. Mas uma hostilidade apenas hostil não deve existir. Não deve existir. Seja ela contra pessoas LGBTs, seja ela contra pessoas pretas, seja ela contra indígenas. Em último caso, também, mas não mais importante, porque todas as posições são igualmente importantes, e isso é importante lembrar. Uma coisa que eu friso muito. Todas as etnias são importantes e todo antirracismo precisa ser promovido pelas universidades. Todos, todos, todos. Mas, infelizmente, a única hostilidade que não é combatida com veemência pela Universidade Católica é o antissemitismo. O antissemitismo dentro da PUC não é combatido, não é discutido, não é pensado e muito menos trazido como uma pauta importante para o dia a dia. Infelizmente, porque a PUC tem uma grande comunidade judaica estudando lá, uma comunidade que é totalmente renegada. Renegada pelos professores, renegada pelas faculdades, renegada pelas coordenações, renegada pela reitoria, renegada pelas pró-reitorias. E isso não se aplica somente aos estudantes. Isso se aplica também a professores judeus que trabalham lá. Então, assim, a hostilidade está muito presente. João, complicadíssimo estar na PUC sendo judeu. Amanda, complicadíssimo estar na PUC sendo judeu. Então, assim, é uma questão até que eu, mais uma vez, repudio, porque nós precisamos, na universidade, um ambiente que deveria ser plural, democrático e aberto. Inclusive, é uma das pautas que eu defendo, uma universidade aberta, sem catracas, uma universidade para o público, para o povo. É uma universidade que deve se importar com LGBTfobia, com racismo a pessoas pretas, com racismo em relação a indígenas, a judeus, todas com a mesma importância e com a mesma força. Precisa ser debatido, precisa ser extinguido com a mesma força. E, igualmente, entre todas as problemáticas. Mais um que eu não me aguento. Corta. Mas te ouvir
exasperador mesmo, assim. Eu lembro, assim, de estar na universidade, por exemplo, quando teve a Operação Margem Protetora em 2014, e foi um dos anos mais, assim, nesse sentido, intensos para mim, porque eu estava, assim, no auge da militância, isso há 10 anos atrás, assim, e eu, se fosse hoje, eu também tenho certeza que eu provavelmente teria sido expulso, né? Mas naquela época também tinha essa ambiguidade também de ser o Tolkien, sabe? O judeu ali, né? A figura para dizer que não somos antissemitas enquanto estamos sendo extremamente antissemitas. Então, passei por diversas situações, assim, eu escrevia para o jornal do partido, e aí meus textos sempre vinham ao lado de alguma imagem de uma criança palestina morta, sabe? Tinha essa comunicação super violenta, ou enfim, me usar, assim, me sentir sendo usada para isso, assim. Então, assim, somos antissemitas, mas, né? E aí, em reuniões para falar que abordava um conflito e que a gente via que era totalmente superficial, ninguém sabia do que estava falando, assim. Talvez eu fosse a única ali que soubesse de alguma coisa, né? Nesse sentido, ali eu estava começando a estudar melhor o conflito e mesmo assim, né? Não tinha essa pretensão de falar, nossa, sou especialista, não. Todo mundo se achava especialista, né? Com base no folheto da CUT, olha, essa é a nossa visão sobre o conflito, sobre Israel. E, assim, uma comunicação super violenta, de falar, judeus assassinos. Então, E me é, chamaram na universidade. Olha que chamaram do absurdo. quê? De genocida. Me É. chamaram de. E, Amanda, é importante você falar isso, porque mostra para as pessoas que o meu caso não é um caso isolado. O meu caso é um caso que está em uma linear. E não é de Tá, hoje, né? Tô falando não de é. 10 anos atrás. Então, é um processo aí que vem se intensificando. Não, e o mais louco disso tudo, assim, é claro, a gente sabe, né, que a solidariedade internacional faz parte, né, da militância, mas assim, a gente não vê, por exemplo, as pessoas dando opinião com tanta facilidade com o conflito de Nagorno-Karabakh, por exemplo, né, assim, coisas tão complexas, né, disputas territoriais, que envolvem disputas territoriais, étnicas também, com a mesma facilidade, com a mesma simplificação que as pessoas dão para o conflito, para a situação entre Israel e o Hamas e a Palestina, enfim, todo o histórico disso ali. E um ponto que a Amanda falou, e você também, Luiz, e aí eu queria pegar o gancho para a última pergunta, é que é essa negação, e a gente vê muito nas redes sociais esse discurso, né? Ah, que não existe sionismo de esquerda, a negação do sionismo de esquerda, porque quando o governo de Israel era sionista de esquerda, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. E uma coisa que eu, assim, eu sempre enfatizo que não é por um governo ser de esquerda que ele vai ser moralmente superior, que ele não vai errar, não vai ter aspectos daquele governo que Claro. sejam contraditórios, né? A gente tem a Como experiência isso da é o União básico. Soviética. Não, isso é o Exato. básico. A gente tem a experiência, né, que é o guarda-chuva praticamente de todas as organizações, que é a experiência soviética, que você tem questões complexas ali da coletivização das fazendas ucranianas, você tem os próprios processos de Moscou, né, onde o Stalin mata toda a velha guarda do Partido Bolchevique, a perseguição política, né, dentro da oposição de esquerda na União Soviética. Aqui mesmo no Brasil, né, sempre enfatizo que o governo Lula mandou tropas militares para o Haiti para ocupar militarmente o Haiti, onde tem diversos casos, diversas denúncias de violação de direitos humanos e outras experiências também na Iugoslávia, Tchecoslováquia, na Hungria, você tem a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, né? Enfim, não te torna superior, moralmente superior e não te isenta de erros, né? E aí as pessoas pegam essas experiências e pegam as contradições da experiência socialista de Israel para invalidar o seu sionismo de esquerda é como se fosse duas coisas antagônicas, sendo que você pontuou aqui, Luiz, brilhantemente, que não são, que caminham lado a lado, né? Os kibbutzim é a expressão maior disso. E, assim, na sua percepção, as pessoas sabem o que é sionismo? Ou essa violência é fruto disso que a gente está falando aqui agora, dessa percepção errada sobre o assunto? Não é uma resposta simples e não é uma resposta única. Sim, existe muita inconsistência do que eles dizem ser sionismo e o que o sionismo é de fato. Existe também muita desinformação midiática em relação ao sionismo, porque nós de esquerda sabemos que para você entender o movimento político, você precisa ler muito, você precisa estudar muito, se aprofundar
integralmente naquele assunto. O que muitos não fazem, e eu sei que a guerra é uma urgência, mas para você militar sobre algo, é necessário, em primeiro lugar, amor à humanidade. Segundo lugar, responsabilidade política. Em terceiro lugar, fundamentação teórica, para que sua militância não tenha somente um peso de urgência, mas tenha um peso acadêmico, tenha um peso do entendimento, tenha um peso do esclarecimento do assunto. Para mim também, a questão é, o sionismo hoje, ele é altamente criticado por neonazistas, por pessoas preconceituosas, por racistas, pela esquerda. Então, assim, o fruto de toda essa desinformação é sumariamente o não acesso à própria informação, certo? Dessa visão errada do sionismo que a gente tem hoje, mas também a visão chega nas pessoas, essa visão totalmente contrária ao que o sionismo é de fato, porque muitos grupos de extrema-direita, muitos grupos neonazistas cooptaram o sionismo para si, certo? Então, o neonazismo, por exemplo, ele diz que o sionismo uma, um movimento político extremamente danoso ao espectro internacional, certo? Obviamente, isso, se você for perceber, são apenas falas hitleristas, falas nazistas, sendo trazidas no contexto atual. Diz também que existe um lobby sionista internacional que está por trás das decisões genocidas em todo o mundo e que está cooptando países para a guerra. Ou seja, é puramente uma desinformação do caramba, uma desinformação gigantesca, baseada em ideias, fontes das cabeças individuais desses neonazistinhas nojentos, basicamente. Então, o sionismo hoje ele é visto como uma coisa ruim, em partes pela desinformação, em partes pelo neonazismo, que está muito presente hoje em dia, no Brasil e fora do Brasil, também por conta da desinformação proposital midiática e, infelizmente, por conta do antissemitismo. Para mim, são essas quatro soluções finais para entender o porquê o sionismo está tão mal visto hoje, porque o sionismo está sendo visto como uma via de mão só, o que não é. São mais de 7 caminhos diferentes, que no judaísmo 7 é o número perfeito, né? Então, são mais de 7 caminhos diferentes, inúmeros caminhos diferentes, para você seguir como sionista. Então, acredito que seja isso. E, infelizmente, o que acontece hoje. É É isso, isso, espero Luiz. que a situação melhore, mude, que a gente possa ser quem é, sem se preocupar em ser atacado, perseguido, enfim, que é o que tem sido a realidade, assim, né? Hostil que muitas pessoas estão passando aí, principalmente nas universidades, né? Luigi, queria te agradecer muito mesmo, assim, pela tua generosidade em compartilhar aqui teu relato com a gente. Que bom que você teve a coragem de denunciar o que você passou, né? Porque eu me sinto, assim, bem sabendo disso, porque na minha época eu não denunciei nada, eu só segui, Tá. como eu era token ali, né? Eu falei, não, não estão me expulsando, pelo menos, né? Olha só, pelo menos não me expulsaram, então eu vou seguindo aqui. Demorei para me dar conta, né, de toda essa violência, né, nomear como antissemitismo, as coisas que eu passei, isso foram coisas que só depois eu fui perceber, que bom que você percebeu agora, né, pôde nomear e isso é importante para que você pelo menos possa passar por isso, né, com algum amparo também, né. Então eu queria te agradecer por ter participado hoje e dizer que você é sempre bem-vindo no nosso podcast. Amanda, posso mandar uma mensagenzinha para a comunidade judaica? Claro, fica à vontade. Eu queria dizer para alguns setores da comunidade judaica, que são diversos também, quero deixar isso bem claro para os ouvintes. Em primeiro lugar, para a comunidade judaica de esquerda. Gente, antissemitismo não vai permanecer. Antissemitas não passarão. De maneira alguma nós permitiremos que isso aconteça. Para a comunidade judaica universitária também, vocês não estão sozinhos. E eu estou me colocando nesse lugar de ajudar todos vocês que precisarem. Podem entrar em contato comigo, podem conversar comigo. Eu entendo a dor de vocês, eu entendo o medo de vocês. E exatamente por entender isso que eu me coloquei nessa posição de denunciar, de falar, de nos colocar na
no pensamento desse pessoal, para que a gente não seja esquecido, para que a gente não seja deixado para trás. E a última mensagem é para toda a comunidade judaica, mas também para os antissemitas. É que antissemitas não passarão, não vou deixar isso acontecer, não vou deixar o antissemitismo permanecer nesse ambiente universitário, sejam quais forem as ramificações dele, seja quais forem as maneiras dele se manifestar no ambiente universitário, isso vai acabar, e seja também qual for a posição que nós precisaremos tomar, e seja qual for a medida que eu vou precisar tomar para que isso não se repita e que isso não aconteça com outros também iguais a mim. Isso, Luiz, antissemitas não passarão. Muito importante esse recado que você dá à comunidade, aos alunos, né? As pessoas que estão na universidade aí, que infelizmente sofrem tudo isso que saiu do esgoto, né? Depois, principalmente depois de 7 de outubro. E quero te agradecer por ter vindo aqui, por compartilhar o seu relato. E para você que está nos ouvindo, no episódio de hoje do Eu Com Isso, a gente conversou com Luigi Leles, aluno de Serviço Social da PUC São Paulo. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para o @institutobrasilisrael.org. Estamos em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.